Estamos de volta para continuarmos o nosso bate-papo literário de hoje e o nosso convidado é o seu Pedro Correia, presidente da Academia Tubaronense de Letras ACATU. Antes de continuarmos a nossa conversa, gostaria de apresentar para vocês uma parceria que vai estar conosco aqui em todos os programas. Estou falando da Escola de Idiomas IASG. Quer ser cidadão do mundo? No IASG você tem aulas dinâmicas, utiliza a tecnologia na medida certa e aprende com professores especializados. Inglês a partir de 3 anos de idade. Quer aprender inglês, espanhol, italiano ou francês? Está esperando o quê? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Bom, seu Pedro, vamos continuar então aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. E eu queria que o senhor nos contasse a questão da pedagogia do puxão. Como é que funcionava essa pedagogia do puxão? Não, aconteceu comigo, né, um fato interessante, já 2 vezes me aconteceu isso aí. Quando eu estava acho que no 2º aninho de primário, né, a professora lá no quadro ensinou a multiplicação por 2 números e eu não estava nem aí, né, ocupado com outra coisa, com outra traquinagem minha. Não prestei atenção na explicação dela. Sim. Quando ela passou o exercício, então, porque ela era 1º, 2º e 3º ano na mesma sala. Né? Era multisserial. Né? Era chamada Escola Reunida, que eles chamavam, certo. Né? Aliás, que era escola comum isolada. Naquela época, Perdão, escola isolada, né? Então, a professora foi atender outra turma e passou o exercício para nós. E eu, como não tinha prestado atenção, não fiz. Quando ela chegou na minha carteira e viu que eu não tinha feito nada, me pegou pela orelha, assim, me levantou. E eu levantei com ela, né? Para não rasgar a orelha. E quando ela levantou e soltou. Quando eu me vi sentado com a orelha inteira, eu já sabia multiplicar. Mas na hora. Não precisou explicação. Uma pedagogia maravilhosa. Não precisou explicação nenhuma. Muito bom. Ô, seu Pedro, e o senhor foi coroinha, né? Fui coroinha. Naquela época, qual era a importância? Qual foi a importância para o senhor de ter sido coroinha? Eu acho que era uma coisa... A importância, pelo menos assim como criança, eu era criança, então a gente despertava a inveja dos outros, né? Dos coleguinhas, né? Porque eu sabia rezar em latim, aquela coisa toda, aquela oração difícil, né? Que eu tive que suar para decorar aquilo que a gente falava, mas não entendia nada, né? Hoje eu entendo, mas naquele tempo eu não entendia, né? Então, e vestia aquela roupa bonita, né, e tal, e isso chamava a atenção dos colegas, então eu me sentia o tal, né? Dava um status. Eu me sentia o tal. E teve uma vez que o senhor ficou incumbido de bater o sino da igreja 3 vezes por dia, e o senhor tinha que acordar bem cedinho, porque o senhor acordava os fiéis para que eles rezassem. Mais ou menos isso. Eu coloquei horário de inverno. Horário de inverno. Como é que foi? O senhor criou um horário de inverno, na verdade, criei, né? Só durou pouco tempo. Porque daí pegaram o senhor, né? Então, eu fui lá e cortei a coisa, quer dizer, o padre, né, recomendou que se às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 horas da tarde, se batesse o sino para rezar as Ave-Marias, né? E o senhor ficou incumbido como coroinha E eu, como coroinha, fiquei incumbido de ir lá bater o sino. Então, no início, nos primeiros dias, eu fiquei todo eufórico pela missão que eu ganhei. Criança sabe como é que é, né? Sim. E aí, então, nos primeiros dias tudo bem, mas a coisa virou rotina e no fim veio o inverno e eu tinha que levantar da cama cedinho, ainda escuro, para ir lá bater o sino. O senhor tinha quantos anos, mais ou menos? 10 anos por aí, 10 anos, 10, 11 por aí. Eu pegava, fui lá e cortei a corda do sino um belo dia. E aí descobriram? Descobriram que o senhor Descobriram, então levei uma baita surra. Naquela época podia, né, seu Pedro? Agora não pode mais. Agora não tem mais pedagogia do puxão e nem eu também já levei uma surra daquela, mas podia, naquela época podia. Olha, devia poder ainda hoje, porque muitas vezes a educação precisa, uma boa educação às vezes precisa de umas boas palmadas. De um limite. Claro. Eu hoje fala tanto em bullying, né? Para começar, eu detesto palavra inglesa, né? Porque nós temos uma palavra em português que substitui isso aí. Essa palavra. Né? Então,
quando nós temos no nosso vernáculo uma palavra, um termo que pode ser empregado, por que usar um termo estrangeiro? Bullying. Sim, dá né? para substituir. Né? Claro, né? Ô, seu Pedro, e o livro ele está sendo lançado na CIA do Livro, é isso? Crônicas da Vida Inteira, ele está participando de um concurso primeiro, né? De um concurso. É verdade, conta pra gente. Um concurso de um e-book, né? É um livro virtual. O resultado era para ser dia 30, mas Sim. foi prorrogado, então vamos aguardar, né? E se o senhor ganhar, o senhor vai ganhar a edição do livro. A edição do livro e parece que o contrato é que eles ficam com 40% das vendas, né? E 60% para o autor. Pro senhor. Então, em breve já vai estar sendo lançado. Se Deus quiser, se eu não for contemplado no concurso como primeiro lugar, porque é só um prêmio, né? Certo. Eu pretendo editá-lo da mesma forma, né? Depois, né? Ô, seu Pedro, e o senhor tem aqui mais tantos outros livros, né? Eu tive o prazer de ganhar alguns deles. Eu li aqui esse aqui, Felícia, que é a história de uma mulher que assiste o assassinato de seu marido e enlouquece. E ela perturba, né? E aí ela é internada num foi levada para o Sanatório Santa Ana, né? Perto de Florianópolis. Mas logo ela melhorou mentalmente. Melhorou, mas os médicos e enfermeiros não acreditavam nela. O que aconteceu com a tia minha, né? Pois é. Então foi baseado nessa tia que ela que me inspirou. Eu quero falar sobre isso, quero falar sobre isso. Deixa só a gente fazer um intervalinho e a gente volta já já, ok? Legal. Aguarde por nós.